deputado Ciba Machado avalia esse momento do PT, que elegeu 3 deputados federais, né, reelegendo o senhor e elegendo Léo Brito e Raimundo Angelim. O PT, que tem 5 deputados estaduais, também teve um aumento na sua bancada. O PT, que agora tem o segundo mandato do governador Tião Viana e a vice-governadoria. Embora também enfrente alguns problemas internos, o PT se fortaleceu. Como é que o senhor vê o resultado final deste ano de 2014? Para o estado do Acre, resultado altamente positivo. Altamente positivo. O resultado foi acima do esperado, aumenta-se o número de cadeiras na Assembleia Legislativa, uma cadeira a mais na Câmara Federal. A questão do Senado eu não discuto, porque foi um acordo da nossa aliança, né? E disputamos, então não pode dizer que o PT perdeu uma cadeira, a cadeira estava dentro da questão da aliança. Então, do modo geral, é isso. O saldo de governo nós consideramos altamente positivo. Governar o estado do Acre, como governar municípios hoje, na conjuntura da economia do país hoje, é uma dificuldade muito grande, não é fácil, com perca de receitas, perda de repasso e tal. Você tem que fazer todos os dias malabarismo para poder dar conta da responsabilidade administrativa e garantir o investimento onde ele tem que chegar. Então, isso é muito positivo. No plano geral, é inevitável que nós perdemos 18 deputados. O PT continua com a maior bancada na Câmara Federal, porém, nós perdemos 18 cadeiras na Câmara. Isso nos impõe a condição de refazer toda uma base de negociação. Temos agora uma responsabilidade. Eu estou disputando lá a liderança da bancada, Alain. E tenho dito para mim mesmo, de manhã acordo e fico fazendo aqui um exame de consciência comigo. Não vai ser fácil, porque agora nós temos 28 partidos com assento no Congresso. E cada partido é uma linha de pensamento e tem que ser discutido, respeitado e trabalhado. E a disputa pela presidência da mesa diretora também começa já a ter mais corpo, né? Mais corpo. Arlindo Chinaglia é o candidato do PT. É o candidato, foi indicado pela bancada. Eduardo mas nós Cunha. queremos fazer um acordo da base do governo. Não vamos fazer uma disputa com o Eduardo Cunha. Nós queríamos fazer um entendimento da base. E, neste momento, até propor o rodízio que nós propusemos lá atrás. Hoje era para estar circulando o rodízio, por natural, do rodízio proposto com o PMDB, o PT indicar o presidente agora sem disputa, mas o Eduardo colocou o nome. Então, nós gostaríamos de resgatar a ideia do rodízio. Então, tudo bem, se o PT não começa o mandato presidindo, mas podia concluir a legislatura. Então, o Arlindo entra nessa discussão. Então, nós temos, a responsabilidade da negociação, a paciência maior, ouvir mais, vai ser muito maior a partir de janeiro. Emendas impositivas. A presidente Dilma também aprovou um aumento nas emendas dos deputados federais. Este ano estava em 14 milhões e 200, né? Porque houve um aumento de 2013 para 2014, uma redução, perdão, que era de 15 milhões. E agora, em 2015, 16 milhões e 300. Falta definir se serão impositivas ou não. É claro que os deputados, em sua imensa maioria, desejam as emendas impositivas, mesmo que 50% seja para a saúde. Até porque acaba um pouquinho aquela disputa entre o executivo e os deputados para a liberação das emendas. O que é que o senhor pensa a esse respeito, deputado? Vai ser aprovada a PEC das emendas impositivas? Muito difícil. O senhor acha? Muito difícil. Ela não está tranquila, por mais que pareça, e considerando que a sessão, de fato, que vai ter um quórum maior, a última do ano, vai ser na próxima terça-feira. Se não passar daquilo ali, então vamos ter que esperar abril ou maio do próximo ano. Então, sem as emendas impositivas, não fica mais difícil o trabalho do deputado, uma vez que ele tem que ficar praticamente nas mãos do executivo para liberar suas emendas, depois de ter feito todo um trabalho com as prefeituras, com o seu estado, criado uma expectativa? Não é ruim para o deputado a não aprovação da PEC das emendas impositivas? Não, o que é positivo a emenda? A emenda é positiva no seguinte sentido: nós temos 5.560 municípios no Brasil, só temos 180 que têm, digamos assim, autossuficiência de receitas. Os demais, aí nós estamos falando de quantos por cento? 99% por aí. Não tem capacidade de receitas. Então, eles vivem das transferências. E as transferências chegam todas carimbadas. Um prefeito de Santa Rosa do Purus, quando recebe o FPM, já tem tanto para a Câmara, tanto para isso, tanto para aquilo, ele não tem margem nenhuma. E a emenda individual acaba servindo, neste momento, para as prefeituras, o único dinheiro novo que o prefeito tem para fazer investimento. Uma infraestrutura aqui, uma obra não ali. Outra coisa. Porém, por outro lado, o que é que nós temos? A emenda sendo impositiva, ela está dizendo para a União e para a presidenta, no caso a Dilma, que
independentemente da crise da economia, receita, despesa, não sei mais o que, estas terão que ser mantidas. E nós temos que olhar para a flexibilidade do orçamento, das receitas do orçamento. Então, quando é receita, é sempre uma previsão. Eu estou prevendo arrecadar tanto em 2015. Mas quando é despesa, é sempre uma certeza. Os meus gastos são esses. Então, se a emenda impositiva entrar dizendo que tem que pagar, e se a receita não permitir, como é que nós vamos fazer? Então, portanto, eu não posso concordar com a tese de alguns que ficam dizendo não, a emenda serve para o deputado votar a favor do governo. E eu estava num debate esses dias agora, num canal nacional de televisão, com o Roberto Freire, e ele disse esse assunto. Eu digo, deputado, o senhor sabe perfeitamente que de Lula para cá, se for olhar o fidelômetro dos deputados e senadores que votam no governo por causa de emenda, você vai ver lá que a gente perdeu todas as votações importantes, começando pela CPMF. Então não é para botar deputado de joelho perante o governo federal. Agora você falou um ponto que é importante. Você vai no município, acerta que vai X reais de emenda, Exato. Fala com o prefeito, fala com o vereador, fala Cria com a expectativa. comunidade. Cria expectativa e depois não sai. E É uma um frustração. outro grave problema, às vezes está tudo pronto, como agora do ano passado, algumas emendas minhas chegaram, está pronta para pagar, e a prefeitura está inadimplente e não Outro pode receber. problema. E aí, por conta disso tudo, quando eu digo impositiva, ela não tem como ser na prática, porque as nuances do dia a dia do que pode acontecer no ano permite ou não o seu pagamento no total ou só numa parte. Esse é o problema. Esse é outro grande debate, as emendas impositivas. Deputado, outra questão que ficou muito batida, inclusive na imprensa, é a questão do orçamento. A questão do superávit primário, a nova proposta do governo, o PLN número 36, que gerou toda essa polêmica, foi chamada pela oposição de golpe do governo contra as contas públicas, uma irresponsabilidade, a presidente Dilma, enfim, tendo que pagar a conta usando o recurso que seria para pagar os juros da dívida pública. Afinal de contas, como é que o senhor viu todo esse debate também? Eu considero perfeitamente como resultado da eleição. A oposição, e aí o candidato Aécio Neves, prometeu que ia ser um opositor duríssimo. E ele precisava de um discurso. Então ele usou este argumento como o discurso do retorno dele ao Senado. Então ele volta ao Senado, querendo claque, plateia, aplauso e tudo mais. E então a orientação foi a oposição ir até o fim para não permitir a aprovação do A obstrução foi tanta que a votação terminou 5 da manhã. Agora, essa história de mexer em superávit é a 7ª vez que o Brasil mexe com superávit. Foi no primeiro mandato de Fernando Henrique que se criou a lei de responsabilidade fiscal. E no mesmo governo, foi ele que foi o primeiro a mexer nisso. Ele mandou uma medida provisória, alterando naquele momento o superávit 2,6 para 2,2. Aí, e mesmo assim ele não cumpriu. Então, agora a oposição viu usar um discurso, que foi o que eles já fizeram, e dizer que nós estamos... é brincadeira. E o outro ponto é dizer, por que a Dilma só falou isso depois das eleições? Por um único fato. Nossa decisão era de garantir investimento no Brasil. Não quer nem saber de pagar dívida externa. Não vai pagar dívida externa, vamos garantir investimento no país. Por que nós vamos pagar a dívida externa para gerar emprego lá na Europa que está quebrada? De jeito nenhum. Vamos investir aqui para garantir. Então, o PAC foi preservado. E hoje ontem, foi lançado a prestação de conta do PAC. E o PAC 2, que é exatamente do governo Dilma. 1.104 bilhões de reais era a meta. Foram investidos 1.066 bilhões. Ou seja, 99,7% de execução no setor de transportes, no setor de habitação, Minha Casa Minha Vida, área de energia e outras coisas como mobilidade urbana e assim por diante. Então, execução total, segurou o país, garantiu emprego, garantiu investimento, circulação financeira e tudo mais. Então, é uma decisão política. Eles dizem, mas nós fizemos no começo do ano. Eu digo, mas vocês não tinham responsabilidade com o povo. Vocês já tinham de cabeça, de antemão, sabendo que não ia ter compromisso com o povo. Então, desemprego rolando solto e tantas outras coisas. Falava em fechar universidades e tudo mais. A custo de quanto? Então, nós lançamos no final do ano para segurar até o fim o investimento no Brasil. E aí deu certo. E, por fim, ao cabo, o Congresso aprovou numa sessão de 19 horas de duração ininterruptas. Naquele dia eu comi um pouquinho, era acho que 8h30 da manhã. Deu tempo de tirar um cochilinho lá? Não, deputado? não teve, não, porque eu sou vice-líder da bancada e quem faz a maioria dos embates lá sou eu mesmo. É o senhor mesmo. E aí não tem como tirar cochilo, não teve, não. Ficou a noite em claro.
Conversei aqui com o deputado federal Cibá Machado, do PT. Deputado, obrigado pela tua vida. E aí eu só quero dizer que são 16 milhões e 300 mil as emendas, e que neste caso você vai poder dar emendas de parlamentares que não... Temos que apadrinhar as emendas. Apadrinhar né? as emendas. Vamos apadrinhar essas emendas aí e trazer recurso para o Acre. Isso, perfeito. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!